Vamos seguir, então, a nossa série aí do Tesouro da Graça, exposição bíblica da carta aos Gálatas. E aí queria que nós começássemos já abrindo as nossas Bíblias, lá em Gálatas 3. Gálatas 3. E aí seguimos com a nossa série de Gálatas. Algumas semanas atrás nós vimos Gálatas a partir do versículo 15 até o 22. E ali a gente vê que o apóstolo Paulo ele fez praticamente uma recapitulação de mais ou menos 2000 anos de história do Antigo Testamento. Ele vai desde Abraão, ele passa por Moisés, até chegar em Cristo. Ele vai mostrando esse desenrolar da história, do propósito de Deus. Ele mostra como Deus deu então essa promessa para Abraão, como Deus deu a lei para Moisés, e como por meio de Cristo, então ele cumpriu essa promessa que fora prometida, então essa promessa que a lei então também ela apontava como sendo indispensável, justamente por causa que a lei ela deve evidenciar, exatamente essa necessidade que nós temos de Deus, porque a lei ela revela o pecado em nossas vidas, e tudo isso enquanto a promessa que era oferecida, essa promessa de justificação e vida eterna. Agora, Paulo, a partir daqui de onde nós estamos, Paulo ele vai desenvolver o seu tema mostrando então esse progresso da promessa através da lei, para o cumprimento dessa promessa. E mais do que simplesmente uma história do Antigo Testamento e uma história do povo judeu, essa história, na verdade, ela é uma biografia nossa também, minha e sua. Nós, pelo menos nós que cremos em Cristo. Toda e qualquer pessoa, ela está presa pela lei, porque ela ainda está aguardando então a promessa, e ela ainda está sob o jugo da lei. Das duas, uma. Ou ela está nessa condição, ou ela já foi então libertada desse jugo, dessa escravidão da lei, por causa que ela herdou então essa promessa. Mais simples, mais simplesmente do que toda e qualquer pessoa que está vivendo no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, seja lá quem for, ou ela vive dentro da religião de Moisés, dentro de uma espécie de meritocracia, onde a lei pesa e aí então mostra a sua incapacidade, e aí então uma vida sem esperança, ou então ela vive a vida de Cristo. E aí então na linguagem desse parágrafo, o que nós vamos estar vendo hoje é uma vida sob a lei versus uma vida em Cristo. O propósito divino, então, para essa nossa peregrinação espiritual é que a gente passe, então, da lei até que a gente atinja a experiência, então, dessa promessa que foi feita em Abraão de sermos abençoados. O grande problema e a grande tragédia é que muita gente ela separa essas duas coisas. E aí, muitas vezes, elas querem ir até Jesus, mas elas tentam ir até Jesus sem experimentar do peso, da dor que a lei traz, revelando então essa necessidade de Cristo. Ela tenta ir a Jesus por causa que ela sabe que o código moral, os parâmetros de Cristo, a vida dele foi um exemplo simplesmente para tentar ser igual a ele dessa forma. Mas ela não entende a real necessidade que ela tem de Cristo. Agora outros, eles, em vez de ir para Cristo, eles vão justamente para a lei, eles vão para Moisés, eles vão para a meritocracia, e continuam, infelizmente, debaixo de uma servidão infeliz. Continuam vivendo como se estivessem no Antigo Testamento. Continuam nessa escravidão. A sua religião ela acaba sendo um jugo, um peso lamentável, é algo extremamente difícil de suportar, e jamais foram a Cristo, então, para serem libertos. E aí, então, no nosso texto aqui, nós vamos ver dois estágios, esses dois estágios que nós estamos falando, dessa vida, então, em Cristo, ou da vida sob a lei.
Nos versículos 23 e 24, a gente vai ver como que nós éramos sob a lei. E a partir do versículo 25, nós vamos observar como nós, então, quem nós somos, então, em Cristo. Vamos ler o nosso texto? Gálatas 3, a partir do versículo 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pai, obrigado pela sua palavra que fala aos nossos corações. Abençoe esse momento para que a gente possa entender, a sua verdade revelada aqui, a fim de que a sua palavra, por meio da ação do seu Espírito, traga vida, e então o nosso caráter esteja sendo conformado à imagem de Cristo. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos ouvir sua voz. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vamos começar então observando essas duas figuras de linguagem, essas duas ilustrações que Paulo usa para mostrar justamente quem nós éramos, ou o que nós éramos sob a lei. Basicamente, se a gente fosse resumir em uma palavra quem nós éramos sobre a lei, essa palavra seria servidão, escravidão, alguma coisa do tipo. E Paulo, então, vai usar essas duas figuras de linguagem nos versículos 23 e 24, comparando a lei, primeiro com uma prisão, na qual nós, então, estávamos aprisionados, e aí, então, comparando também a lei a um tutor ou a um aio. Me veio uma piada de pastor aqui agora, mas não vou fazer, não. Tá bom, eu vou fazer. Não sei. Mas é aio, não é cebola. Não, tô brincando. Deixa pra lá. Depois eu penso se eu faço no segundo culto. Mas aí tem algumas versões que vão trazer, em vez da palavra tutor, vai trazer aio. E aí esse tutor, então, cuja disciplina era cruel e severa. Então, quem que nós éramos sob a lei? Primeiro, quem nós éramos sob a lei? Nós éramos pessoas aprisionadas, mas pessoas aprisionadas até que então nos fosse mostrada a porta de escape por meio da fé. Versículo 23 diz assim: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei e nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Os falsos mestres ali, então, nas igrejas ali da Galácia, eles se voltaram da fé, passando agora para as obras da lei. E isso não era nenhum tipo de avanço, isso na verdade era um grande retrocesso, era uma marcha ré, eles estavam começando a caminhar para trás, e uma vez, pensando que uma vez o propósito da lei era manter o homem sob tutela na prisão, para que a liberdade da fé em Cristo Jesus, então, nós pudéssemos desfrutar. Paulo, então, ele vai dizer que a lei de Moisés, ela era uma prisão para o homem. Essa é a primeira analogia, é a primeira figura de linguagem que Paulo vai usar. Deus, ele prendeu o seu povo rebelde de maneira que ele não tinha mais condições de escapar, então, da sua culpa. Ninguém consegue mais passar, então, indesculpável. A lei, como prisão, ela contradiz justamente aquilo que os judeus estavam ensinando, que por meio da lei, então, seríamos justificados. Mas a gente, olhando aqui o que o Paulo está ensinando, é muito pelo contrário. A lei, ela não justifica, ela não liberta. A lei, ela aprisiona. Ela é considerada, na verdade, como um muro protetor para os que estão para fora, para os judeus, contra os intrusos não autorizados do mundo gentílico. Então, a lei aqui, a gente cria um muro e a gente não é atormentado, a gente não é perturbado. Mas quando a gente olha para Paulo, esse muro, na verdade, aqui ele é um muro para prender os que estão dentro, não para proteger dos que estão de fora.
né? De modo que então esses que estão dentro desses muros, eles não podem escapar, romper essas muralhas e então entrar então na esfera sagrada, santa do nosso Deus. Né? O pecado ele permanece então sendo pecado que então nos exclui de qualquer desfrute, de qualquer tipo de presença, de contato com o nosso Deus, porque o nosso Deus ele abomina o pecado. Antes de a fé então vir, então nós estamos falando antes de Cristo morrer pelos nossos pecados, os homens então eles eram prisioneiros, viviam como prisioneiros sob a lei. Né? O termo grego usado aí então para prisão, né, encerrado, encarcerado, a ideia é justamente estar sob tutela, estar sob custódia, estar guardado em prisão. Né? Essa palavra aqui ela era usada no sentido de uma espécie de proteção ou de fiscalização por guardas militares. Né? Então, eram guardas militares que ficavam ali guardando, te mantendo ou protegido ou preso, né? Limitado. Quando essa palavra aqui ela era usada no sentido aplicado para uma cidade, ela era usada tanto para mostrar o sentido de manter os inimigos do lado de fora, ou seja, então protegendo quem está dentro, mas ela também era usada no sentido de que ela fechava e ela cercava, né, impedindo que fugissem, né, o pessoal da cidade fugisse ou que desertassem, né? A lei, então, nessa figura de linguagem, ela nos mantém, então, aprisionados, confinados. Né? Debaixo da lei, a nossa vida não é de liberdade, mas nós somos prisioneiros. A lei mostra o homem exatamente aonde ele caiu. Né? E aí, então, acusa, condena. A lei ela não tem nenhum poder para tirar esse homem da prisão e nem para dar vida. Não é essa a função da lei. A lei ela não produz vida, a lei ela não traz liberdade. Né? E a única esperança então que um pecador pode ter, né, aprisionado pelas cercas do pecado, né, e da lei, a única esperança que ele tem é então de vir um libertador, né, e então de tirar dessas cercas. E foi justamente isso que Jesus fez por mim e por você. Né? Ele veio para nos libertar, para nos tirar essa cerca, para nos tirar esse peso, essa escravidão, essa servidão que a lei colocava sobre nós. Né? Então, primeira figura de linguagem, uma vida sob a lei não é uma vida de liberdade, uma vida sob a lei é uma vida aprisionada. Tá? Seguindo nos versículos 24 e 25. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Nesses versículos, nós vamos ver que, sob a lei, nós estamos, então, custodiados, nós estamos tutelados pela lei. Né, a palavra usada aqui para aio, não ri, né, para aio ou para tutor, é a palavra que da onde deriva o nosso termo pedagogo, né, a palavra paidagogos. O sentido dela é justamente esse, tutor, guia, é um guardião de crianças. Né, embora na língua portuguesa, né, pedagogia tenha a ver com a questão do ensino, né, a figura do pedagogos não tinha exatamente a mesma característica como hoje. Né, o pedagogo é aquele que ensina, aquele que está habilitado, que compreende, né, a execução do ensino. O paidagogos ele já não era esse. O paidagogos, na verdade, ele era um disciplinador severo. Ele era contratado para a família para realizar esse serviço, né, com o menino, então, tendo que obedecer esse disciplinador, né, esse cuidador. Né, a lei, então, ela é como esse tutor. A lei é como esse pedagogo. Né, ele é como esse guardião que vai preparar o homem justamente para quê? Para que ele veja essa necessidade que ele tem de Cristo. Né? E a função dele, então, é conduzir, a função da lei, né, é conduzir a Cristo. Na Roma Antiga, e também dentro da cultura grega, né, os escravos mais bem educados, eles levavam e eles buscavam as crianças, então, no dia a dia, né, indo para a escola, leva para a escola.
né? Alguns eles também acabavam participando ativamente na educação, como é o caso que eu acabei de falar. Ele protegia, ele cuidava, e geralmente ele era responsável, então, também pela disciplina. Né? Desse tipo de tutor que Paulo está se referindo aqui. Há quem diga e traga a figura que esse pedagogo, esse paidagogo, ou seja, esse tutor, é a figura, sabe aquela governanta super brava, severa, que a gente vê nos filmes? Né? Alguma coisa desse tipo. Né? Também esse paidagogos, ele teria mais ou menos também a ideia de proteger, de que o menino caísse em tentação, nos perigos da vida, e então adquirisse qualidades essenciais para que ele fosse então um homem. Ou seja, para que ele alcançasse a maturidade. Geralmente, um menino entre 6 a 16 anos era o objetivo então do trabalho desse pedagogo. Né? Vale a gente ressaltar aí que esse pedagogo, esse tutor, ele não era o pai da criança. Tá? O seu trabalho, então, era alguém que era contratado para um trabalho específico, como eu disse, trazer a criança para a maturidade. Né? E quando a criança, então, atingisse a maturidade, simplesmente a função do tutor ela já não é mais necessária, não tem porquê. Né? Da mesma forma, quando a gente pensa a respeito da lei, a lei está para isso também, para nos disciplinar, para nos cercar, de certa forma para nos proteger, no sentido de, considerando a questão da lei moral de Deus, mas a partir do momento em que atingimos a maturidade, né, e essa maturidade ela é alcançada em Cristo, esse tutor agora ele já não tem mais função, ele não tem mais por que existir. Né, o papel da lei, como a gente viu na semana retrasada, né, 3 semanas atrás, que teve os americanos e o retiro, né? A função dessa lei, então, era levar homens a Cristo, né, a fim de que esses homens enxergassem a miserabilidade deles, né, a carência que eles têm de Deus, e então eles pudessem ser justificados pela fé. Né, mas tendo vindo pela fé, eles já não têm mais necessidade, então, de ter esse tutor, de ter esse pedagogo. Calvino ele dizia assim, que sob o reino de Cristo não há mais infância que necessite ficar sob a tutela de um paidagogos, e em consequência a lei resigna de seu ofício. Em outras palavras, então a lei era uma preparação para Cristo. Né? A lei então ela tinha um tempo, ela tinha uma função, ela tinha então dentro da sua ordem de administração, Deus conduzindo a história, ela tinha um começo e um fim. Então a gente viu até aqui que a lei ela não pode mudar a promessa. Na verdade, a lei é anterior à promessa. A promessa é anterior à lei. Né? A promessa é maior que a lei. Nós também vimos que a lei ela não contraria a promessa que tinha vindo anterior. Antes, as duas acabam trabalhando juntas. A lei mostrando a nossa miserabilidade, mostrando que a gente precisa de um Salvador, e a graça nos atraindo, então, para que nós encontremos esse Salvador, essa salvação. Então, quando nós pensamos quem nós éramos sobre a lei, nós éramos, então, pessoas aprisionadas, pessoas debaixo de servidão, né, debaixo de disciplina, né, debaixo de um tutor severo. Mas quando encontramos em Cristo, né, e aí então a figura daquele que é a promessa que foi feita a Abraão, tudo muda. Né, e aí então o apóstolo Paulo ele vai começar agora a concluir esse argumento que ele está construindo em Gálatas 3, mostrando então essa superioridade que a promessa ela tem sobre a lei. Né, e ele vai mostrar 3 coisas das pessoas que estão em Cristo, né, portanto, coisas que a promessa dá, que a lei jamais ela pode dar. Né, e quando nós olhamos para os versículos 26 e 27, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, em Cristo se revestiram.
né? Então, em primeiro lugar, observando quem somos, então, em Cristo, né? Os que estão em Cristo, então, são filhos de Deus. Pela lei, nós temos, então, a consciência que nós somos culpados. Agora, pela fé, pela promessa, nós somos justificados pela fé. Né? E pela fé, então, a gente agora de inimigo de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. Né? Não somos justificados pelos nossos méritos, não é pelo aquilo que a gente faz, mas é pelos méritos de Cristo. Né? Não somos salvos pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. Não somos aceitos, então, dentro dessa família de Deus, por algum esforço próprio, por nós mesmos, mas nós somos tornados filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quando nós somos batizados em Cristo, né, então agora nós somos revestidos de Cristo. Esse batismo do Espírito, então, é aquela identificação que nós temos com Cristo, né, é a inserção do cristão, né, do regenerado, daquele que está sendo justificado, então, no corpo de Cristo, na igreja de Deus. Né? Então, aqui nós estamos nos referindo ao batismo no Espírito. Há discussão, qual batismo está sendo falado aqui? Batismo no Espírito ou batismo nas águas? Tanto faz, porque quando nós pensamos no batismo nas águas, o que significa o batismo nas águas? É uma realidade, né, uma manifestação exterior de algo que aconteceu interiormente. Né, é uma profissão de fé, é um testemunho. Né, e não é pelo batismo que nós alcançamos a salvação, não é o batismo que nos liga a Cristo, assim como também não foi a circuncisão que unia, então, os judeus, né, a Cristo. Né, a fé interior, então, ela garante essa união com Cristo, e o batismo, então, é esse sinal exterior, é a representação visível dessa união. Então, em primeiro lugar, em Cristo, nós somos tornados filhos de Deus. Quando nós olhamos para o versículo 28, nós vamos ver que em Cristo, todas as distinções, todos os preconceitos, eles são eliminados. Né? Nós deixamos, então, de sermos segregadores e passamos a ser, então, agregadores, passamos a zelar agora pela unidade. Versículo 28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Eu me lembro de um tempo atrás, talvez quase 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar na Chácara Primavera, a Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, e eu lembro muito bem de uma expressão que o pastor usou numa mensagem falando justamente disso. Nós somos especialistas em erguer muros, em causar divisões, em causar separações, em segregar. Né? Um judeu radical, na época que Paulo estava escrevendo, ele diariamente, em oração, né, agradecia a Deus por ele não ter nascido gentil, por ele não ter nascido mulher e por ele não ter nascido escravo. Mas a fé em Cristo, ele une judeu e gentil. Né? A fé em Cristo une homens e mulheres, escravos e livres. Né? Não há barreiras para preconceitos de raça, né? Preconceitos de gênero ou por questões de condição social. Todos aqueles que creem em Cristo, agora eles participam da mesma família e são da mesma forma, independente de condição, de etnia, seja lá o que for, tipo de cultura, condição social, todos são igualmente aceitos por Deus. Né? Nós pertencemos a Deus, mas em Cristo nós também pertencemos uns aos outros. Então os muros que separavam, né, agora eles foram derrubados. Nós somos todos iguais na necessidade de salvação, nós somos todos iguais na incapacidade de ganhar essa salvação, de merecer essa salvação, como também somos todos iguais, porque ela nos é oferecida por Deus livremente em Cristo. Né? No reino de Deus, então, não tem espaço para preconceito racial, estratificação racial, desvalorização de gênero. Em Cristo nós somos um. Né? E os muros de separação, eles caem.
Entretanto, é importante a gente observar com cuidado essas expressões, principalmente nos dias de hoje. Tá? Essa grande declaração aqui, então, que o apóstolo Paulo faz no versículo 28, não significa que, então, não existam diferenças raciais, sociais, de gênero, né, como se todas elas tivessem sido apagadas, então, dentro da igreja. Né, nós somos cristãos, nós não somos daltônicos ao ponto de não conseguir perceber que um irmão, às vezes, tem uma pele negra, outro tem uma pele branca, um tem a pele amarela, a pele vermelha, e assim, cada um de acordo com a sua origem. Também a gente não chega ao ponto de negar também todos os antecedentes culturais, educacionais, diferenças intelectuais que às vezes pode haver, né? Também a gente não ignora de forma alguma, né, a sexualidade, né, o gênero de uma pessoa, tratando uma mulher como um homem ou um homem como uma mulher. Né? E quando a gente diz que Cristo aboliu essas diferenças, a gente não está querendo dizer que elas não existem. Né? O que a gente está querendo dizer é que elas já não importam. Né? Elas continuam existindo, mas elas não criam mais barreiras para a comunhão. Nós reconhecemos então que somos todos iguais, nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Né? Pela graça de Deus, a gente resiste à tentação então de construir esses muros de separação, de causar segregações, porque nós sabemos que todos nós somos um, né? Justamente porque nós estamos unidos com Cristo. Né? Então, a vida, né, em Cristo, né, nós somos tornados filhos de Deus e nós deixamos de ser segregadores e então passamos a zelar pela unidade. E por último, no versículo 29, a gente vai ver que aqueles que estão em Cristo, eles são então herdeiros da promessa. Versículo 29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós vimos então que em Cristo nós pertencemos a Deus e a gente pertence também nós uns aos outros. Né? Em Cristo a gente agora também pertence a Abraão, justamente porque nós somos então a descendência espiritual de Abraão. Né? Pois em Cristo nós nos tornamos herdeiros da promessa que Deus fez então para Abraão lá no início da história, né? Em Gênesis 12. Jesus Cristo é então a semente, né? Ele é esse descendente de Abraão, né? Por meio do qual todas as nações então seriam abençoadas, né? E aqueles então que pertencem a Cristo, esses sim é que são então os verdadeiros descendentes de Abraão, esses então é que são os herdeiros da promessa que foi feita então a Abraão. Né? Essa promessa ela vai falar de uma herança, né? Ela vai falar da herança da justificação, da salvação, né, da bem-aventurança eterna. Então, nesse texto aqui, o que a gente vê? O apóstolo ele vai pintar contrastes vívidos entre uma vida sob a lei, né, uma vida aprisionada, uma vida de servidão, uma vida de jugo pesado, né, e contrastando então com aqueles que vivem uma vida em Cristo. E todas as pessoas elas vão acabar pertencendo a uma dessas categorias, a uma ou a outra. Né? Se estão sob a lei, infelizmente, a religião delas então vai ser o que? A servidão, vai ser a escravidão. Né? Não tendo conhecimento do perdão, continuando ainda sob a custódia dessa lei, né? Como prisioneiros ou como filhos, sob a tutela do paidagogos, do tutor. Né? E é triste ficar na prisão, é triste ficar também no berçário, quando nós poderíamos então ser adultos, maduros e então livres. Mas agora, se nós estamos em Cristo, nós somos então libertos. Né? A nossa religião ela se caracteriza pela promessa, ela não se caracteriza pela lei. Né? Nós sabemos então que estamos relacionados com Deus, com todos os outros filhos de Deus no espaço, no tempo e na eternidade. Né, um relacionamento tridimensional. Né, altura, estamos relacionados com Deus. Largura, estamos relacionados uns com os outros. E comprimento, né, seja os nossos irmãos do passado,
seja os nossos irmãos que estão vivos hoje, seja os nossos irmãos que estão para ainda surgir na história enquanto Deus realiza os seus propósitos. Agora, por que nós temos que ouvir isso? Às vezes a gente pensa, mas os nossos tempos são outros, e de fato são outros. Estava tendo uma grande confusão da mensagem do Evangelho ali na igreja da Galácia. E a gente vê que o Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho da graça, ele prevaleceu e chegou então até nós. Só que se a gente olhar para a nossa realidade brasileira, a gente vai ver que, ainda que seja aparentemente um pequeno número, há um movimento de pessoas querendo transformar os cristãos em judeus pela circuncisão, querendo trazer a ideia de que é possível ser justificado, atribuir algum tipo de justiça sobre você por meio de realizar algum tipo de obra, por meio de alguma obediência, por meio de algo que você faz. Aí, então, é indicado algum tipo de dieta, é indicado, então, guardar algum dia, é indicado, faça isso para que, então, você herde a salvação. Só que a salvação, ela é inteiramente pela graça. A mensagem da salvação, ela é pela graça e ela é pela soberana misericórdia de Deus. Às vezes ela pode até ser apagada, por causa de uma má ênfase ou às vezes uma má intenção na hora que essa mensagem ela é pregada e então ela não é pregada com tanta clareza. Por isso que a carta aos Gálatas, então, ela é muito importante hoje para nós, para que a gente olhe a essência do verdadeiro evangelho, e esse evangelho é o evangelho da graça. Então aí eu quero concluir dizendo que o evangelho, definitivamente, ele não é para gente boa. Tá bom? O evangelho ele não é para justos. O evangelho é para pecadores que reconhecem que não têm capacidade alguma de se salvar. Cristo veio ao mundo, então, para salvar pecadores. Eu sou um deles. Você também. O descendente de Abraão, então, o Filho de Deus, aquele que havia sido prometido a Abraão, Jesus Cristo, ele tem potência, ele tem poder para salvar, poder suficiente para salvar, seja lá qual tipo de pecador que você é. Você pode ser o pior de todos. A graça de Cristo, ela é suficiente para trazer salvação para você. E aí a salvação você só vai encontrar por meio da graça de Deus, e jamais a salvação ela vai se dar por meio de algum esforço humano. A minha oração, então, é para que a gente, então, realmente se apegue e compreenda completamente quem nós somos em Cristo. E abandonemos de vez qualquer tipo de coisa que possa nos aprisionar à antiga vida. Em Cristo, nós já somos justos. Em Cristo, nós já temos a maturidade. Não por causa de nós, estamos crescendo, mas por causa da perfeição dele. Não faz sentido ficar debaixo da tutela de um pedagogo se já temos a Cristo. Se já foi, então, alcançada a maturidade, se Jesus ele já veio e já morreu por mim e por você. A ideia é mais ou menos de um pai que cria o seu filho, e aí então, principalmente com meu pai, aqueles que conhecem mais próximo, hoje meu pai é bonzinho, tá? Mas meu pai já foi de dar medo. É verdade, meu pai já foi de dar medo. E aí então, a gente sempre tentava ser muito obediente, linha dura. Mas conforme eu fui crescendo, fui alcançando a maturidade, o que aconteceu? Meu pai ele já não precisa mais mandar em mim, já não precisa mais colocar regras. E o que acontece? Isso significa que agora eu vivo uma vida totalmente distorcida, sem qualquer tipo de padrão moral que ele tenha me passado, ou abandonado a fé que ele me ensinou, de maneira nenhuma. A diferença é que agora, hoje, eu faço de livre vontade. Eu compreendi o porquê fazer. É a mesma coisa. Hoje, já não temos mais o peso da lei sobre a gente. Isso significa que a gente não vai viver a vida de qualquer jeito. A vida ela não é sem lei. Tipo assim,
viva do jeito que você quiser. Mas ela não faz mais sentido porque ela já cumpriu a função dela. E nós tendo Cristo, né, hoje a gente faz por amor, a gente faz por gratidão. Né? Então, que a gente abandone qualquer coisa que nos prenda a essa velha vida, a esse jugo. Né? Jesus, ele já fez tudo pela gente. Né? Não tem como a gente ser amado mais, não tem como a gente ser amado menos. Né? Jesus simplesmente, ele nos ama, ele já fez tudo que é necessário para que a gente, então, desfrute da eternidade com ele. Agora, se você não conhece a Cristo, né, a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Né? Romanos 3:23, todos pecaram e estão separados de Deus. Né? Você está separado de Deus. Né? E a única forma de você ser reconciliado com Ele é por meio de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Né? Então, nos dando a vitória sobre a morte, nos tirando da escravidão do pecado, nos tirando da escravidão da lei, então nos propondo agora uma nova vida. Minha oração por você é para que você então se renda a Cristo e então experimente da salvação e de transformação de vida. Vamos orar?